Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Claudecide Oliveira, conhecido como Noquinha ou Noca, integrante da facção Amigo dos Amigos, ADA, e ex-chefe do tráfico no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Noquinha é um dos poucos traficantes antigos do ADA que ainda está vivo. Já participou da antiga união entre as facções Terceiro Comando e ADA, que vigorou por anos nos morros cariocas, mas se separaram a partir de 2003. Ele já travou guerras que tiraram muitas vidas no Dendê. Hoje é um dos poucos bandidos do ADA que ainda pretende retomar as bocas na Ilha do Governador. O início, como na maioria dos casos, a vida inicial criminosa do Noquinha é incerta, mas tudo indica que ele iniciou suas atividades na Ilha do Governador. Noquinha, na época do poderoso Romildo Souza da Costa, conhecido como Miltinho do Dendê, o todo-poderoso no complexo do Dendê. Para falarmos do Miltinho, devemos citar o conhecido bonde dos Estevos e os principais traficantes desse grupo, que eram os bandidos Neto, Marcelo Russo, Bizulay, Alemão, Buica e PQD etc. Numa época que o Morro do Dendê era neutro em questão de facção, e tinha lucros exorbitantes com a venda de drogas. Resumindo, a situação atual do Dendê só aconteceu depois que o Miltinho largou o tráfico, e a maioria dos membros do bonde dos Estevos foram mortos ou presos. Onde entra o Noquinha nessa história? O sucessor do Miltinho no Dendê era o seu irmão, o traficante Ronaldo Souza Costa, o Ronaldo do Dendê. Naquela época o Noquinha ocupava o cargo de gerente no Dendê, e também, era uma época que já estava disseminada a união TCI-ADA dentro das cadeias, que aos poucos saiu para as ruas. Dendê tinha fortes ligações com o grupo do Enaldo Pinto de Medeiros, o E, chefe do tráfico no Morro do Adeus e idealizador do ADA. Era normal ver bondes de comunidades como Morro do Adeus e São Carlos, curtindo bailes no Morro do Dendê no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Traficantes do importante complexo do Acari, TCP, também tinha o costume de frequentar o Morro do Dendê, e tinha fortes ligações com o Miltinho, mesmo ele não gostando de atuar em facções. Mas essa harmonia entre as facções não duraria por muito tempo, e futuramente, a hierarquia do Dendê sofreria com isso. Quando tudo começou no Dendê existia o grupo do Noquinha e o grupo do Marcelo PQD, outro traficante responsável pelas bocas de fumo na Ilha do Governador. Bem como, ainda existia traficantes remanescentes do bonde dos Estevos, entre eles, o traficante Edson Francisco Alves, o Bizulay. Futuramente o Bizulay seria uma pedra no sapato para o Noquinha. O grupo do Bizulay tinha suas preferências pelos membros do Terceiro Comando, e fortes ligações com Acari, Bebê e Facão. Mas nessa época, o mandatário era o Noquinha, que assumiu o cargo de frente do Morro do Dendê, sendo odiado e respeitado pelos moradores. Noquinha atuava no estilo antigo de chefe, assistencialista nas horas do que deveria ser, respeitador nas horas que deveria ser, e também muito matador quando era necessário. Nos antigos bailes funks no Morro do Dendê, sua área VIP vivia rodeada de belas mulheres, e também pelos comparsas de outras facções, como os chefes do Morro do Adeus, que na época eram gerenciados pelos bandidos DJ e Jacaré. Além da forte ligação que o Noquinha tinha com os principais chefes do ADA, entre eles, os traficantes Gangan, Linho e Sassá. Os problemas do Noquinha aconteceriam após a separação da união TCI-ADA, mas antes, Noquinha salvou a vida do Fernandinho. Quando era chefe do tráfico no Dendê, o Noquinha salvou a vida do traficante que depois viraria seu algoz dentro da comunidade. O traficante Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, que atuava na favela do Guarabu, dentro do complexo do Dendê. Fernandinho Guarabu. Fernandinho era filho de um membro do bonde dos Estevos, e desde cedo já atuava no tráfico de drogas na Ilha do Governador. Tinha um temperamento forte, ambicioso e questionador, e esse temperamento quase lhe custou a vida. Nessa época o chefe do tudo ainda era o Ronaldo do Dendê, que apenas deixou os traficantes Noquinha e Marcelo PQD como frentes, podendo organizar em conjunto o Dendê. Segundo informações, os traficantes do Guarabu questionavam essa decisão, e entendiam que mereciam chances para liderar também, pois eram fiéis ao Miltinho do Dendê. Quem encabeçou a rebeldia foi o Fernandinho, que inclusive disse que se precisasse, tiraria o morro do Ronaldo na bala, jargão usado pelos traficantes. Essa frase não repercutiu legal e ele foi rechaçado. Pelas regras do tráfico, o certo era torturar e executar o Fernandinho, e essa hipótese passou pela cabeça do Marcelo PQD, um dos frentes do Dendê. Mas para não causar um desconforto com os membros do Estevos, o Noquinha convenceu em apenas humilhar o Fernandinho no Dendê, para que aprendesse a respeitar a hierarquia.
E assim foi feito, e obrigaram o Fernandinho a andar de cueca pelas ruas do Morro do Dendê. Uma humilhação sem tamanho, que futuramente custaria a estadia dos frentes no morro. Eles não contavam que no futuro o Fernandinho seria uma pedra no sapato. Guerra no Dendê e expulsão do Noquinha. Em 2000, o traficante Marcelo PQD foi capturado, passando sua responsabilidade para o traficante Bizulay, que aproximou do Dendê os comparsas do Guarabu. Marcelo PQD. Bizulay iria gerenciar em conjunto com Noquinha, assim como PQD fazia. Mas ambos não se davam, e com certeza seria um problema no Dendê. Em 2002 aconteceu a rebelião de Bangu I, e as mortes dos principais líderes do ADA, bem como o Robertinho, Orelha e Robô. A união TC e ADA já estava estremecida, por conta de vários bate-bocas entre os traficantes Linho e Facão, que não entravam em um entendimento no Complexo da Maré. Em Costa Barros, Linho entrou também em desacordo com o traficante Derico, BB, o chefe do Acari, e faltava pouco para a união se desfazer. De Senador Camará, o traficante Robinho Pinga assistia às brigas dentro da união, mas não tomava partido, pois tinha uma ligação familiar com o Linho, e não queria ser o fiel da balança. Na Ilha do Governador os problemas eram iguais, mas entre os dois frentes, que também não entravam em entendimento, o Noquinha puxava para o ADA, e o Bizulay para o TC Gangan. Eis que em meados de 2003 a separação aconteceu. Não sabemos informar a cronologia correta dos fatos, mas em outubro de 2003 o traficante Ronaldo do Dendê foi capturado, deixando o Dendê sem liderança, apenas nas mãos dos frentes. O pior iria acontecer. Era a hora do Dendê se escolher a facção. Os frentes teriam que escolher entre o TCP ou ADA, pois o Miltinho não queria tomar partido, e o Ronaldo puxava para os amigos dos terceiros. Por outro lado, os traficantes Linho, Sassá e Gangan se aproximaram do Noquinha, apoiando caso for necessário, porque já imaginava que iria acontecer uma guerra. E aconteceu. Bizulay convenceu grande parte do Complexo do Dendê em se afiliar ao TCP, mas para isso, precisariam retirar o Noquinha do morro. Bolaram um plano. Avisaram a todos do Complexo do Dendê que iria ter uma reunião, e por ordens do Ronaldo e Miltinho, todos deveriam ir desarmados. Como Noquinha já estava esperando um golpe, ele foi o único que não guardou o seu fuzil, e isso salvou a sua vida. O grupo do Bizulay, liderado pelo Fernandinho e Gil, começaram a matar todos os aliados do Noquinha, que nada pode fazer. Apenas trocou tiro para sair com vida do Dendê. Buscou refúgio na Vila do Pinheiro no Complexo da Maré, que na época ainda era dominado pelo ADA. Noquinha ganhou ajuda da Maré para retornar no Dendê. Abrigado na Vila do Pinheiro e reforçado pelo traficante Sassá, o Noquinha começou a arquitetar um retorno para a Ilha do Governador. Coroa o Sassá. O traficante Gangan ficou inconformado com o golpe que o Noquinha levou no Dendê, e também ofereceu ajuda, homens e armas do Complexo do São Carlos. E virou uma guerra sangrenta no Dendê. Noquinha organizou vários ataques no Dendê, invadindo até os bailes da comunidade, atirando em quem tivesse na sua frente. Em uma das invasões, o grupo do Noquinha invadiu o tradicional baile do Dendê, e mataram 8 pessoas, entre elas, apenas um era trabalhador. Ficaram no Dendê trocando tiro com o grupo do Bizulay até amanhecer, quando foram retirados pela polícia. O desespero para voltar no Dendê era tão grande, que começou a recrutar traficantes do grupo do Bizulay, prometendo dinheiro e cargo no Complexo da Maré. Curiosamente, um dos homens que o Noquinha tentou fazer a cabeça, era o traficante cantor, conhecido como MC Cruel, que tinha trocado o ADA pelo TCP dentro do Dendê. Apenas o contato com o Noquinha custou a sua vida no Dendê. Fernandinho suspeitou que estaria tramando um golpe contra o TCP no Dendê, e tratou de executá-lo na Praia da Rosa. Era assim o temperamento do Fernandinho Guarabu. Quem ele suspeitava que estava fechando com o ADA, ele matava e nem perguntava muito. Esse temperamento continua até os 15. Prisão do Noquinha no Pinheiro. A estadia do Noquinha no Complexo da Maré não foi por muito tempo, porque em fevereiro de 2004 ele foi capturado na Vila do Pinheiro. Ainda pelo reflexo da chacina que aconteceu no baile do Dendê, o Noquinha ficou na mira da polícia por meses. Ele foi acusado de comandar um ataque contra um micro-ônibus da polícia, e nessa ação morreram 3 policiais e 8 ficaram feridos. Era questão de tempo sua captura, e ela aconteceu dentro de uma casa na Vila do Pinheiro, onde estava com a sua amante e não reagiu à prisão. E a paz momentânea foi decretada na Ilha do Governador. Da cadeia arquitetou um ataque no Dendê. Mesmo detido na penitenciária de Bangu, o Noquinha ordenou um novo ataque no Morro do Dendê no ano de 2010. O responsável pela invasão seria o seu irmão,
conhecido pelo vulgo de Negão. A Polícia Civil interceptou os planos do Noquinha e impediu a invasão, prendendo o Negão antes mesmo que começasse a invasão no Dendê. Outra tentativa frustrada do Noquinha, próximo de ganhar a liberdade. Por muitos anos a importância do Noquinha ficou esquecida nas galerias do Ada dentro de Bangu.